legiões romanas conquistaram o Império há 2000 anos. Lutaram contra tribos selvagens da Britânia ou Germânia, contra centenas de guerrilhas na Espanha, contra impérios como o cartaginês ou o parto e até mesmo contra piratas. Mas essas legiões foram mudando ao longo dos anos, pois seus inimigos foram variando com o tempo, e por isso, a forma mais apropriada para combater e vencer também mudou. Podemos dividir a forma de combater das legiões em 3 grandes blocos. O primeiro de todos é a falange. A falange foi trazida pelos gregos para a Península Itálica e os romanos copiaram o sistema. Vamos ver como funciona essa formação. A falange é um quadrado ou retângulo de homens muito próximos uns dos outros e armados com picos ou lanças. No caso romano, eles usavam lanças ao estilo hoplita grego. A concentração de tantas lanças transformava a formação em um ouriço impenetrável. Os soldados também carregavam um grande escudo no braço esquerdo, com o qual podiam se proteger de projéteis ou lanças inimigas. A falange era uma trituradora mortal. De frente tinha um monte de pontas de lança direcionadas ao inimigo que as carregava, que se via diante da tarefa impossível de desviar das lanças e se aproximar dos soldados que as carregavam. O problema das falanges é que seus flancos e sua retaguarda estão completamente indefesos. Tem que pensar que, por exemplo, se a falange fosse formada por, digamos, 16 soldados de frente por 16 de fundo, o tempo necessário para pivotar e enfrentar um inimigo que vem por um lado é tremendo. Roma, quando enfrentava os gregos na Itália, podia se permitir a falange, pois era um combate frontal, mas quando começou a lutar contra inimigos que não lutavam em falange, mas que lutavam em pequenos grupos que não formavam uma frente comum, a falange era inútil, pois esses grupos atacavam de todos os lados. Esses inimigos estavam no centro da Itália, onde além disso o terreno era montanhoso, então mover um grupo de 256 homens, muito próximos uns dos outros, segurando as lanças horizontalmente e avançando em uma frente longa, era impossível. A frente se dissolvia sem cessar. Para continuar sua expansão, os romanos precisavam encontrar um novo método de luta, e conseguiram. As falanges foram substituídas pelos manípulos e as lanças por espadas. Os manípulos eram unidades de combate compostas por 2 centúrias, de cerca de 80 homens cada uma, o que reduzia consideravelmente o tamanho da unidade em relação à falange. Aqui vou fazer uma pausa. Realmente, com o número de tropas nos manípulos, há um tamanho para stati e príncipes, e outro para os triários. Em segundo lugar, a essas centúrias eram adicionados alguns véletes, que eram chamados de associados, que faziam parte da centúria, mas ao mesmo tempo não faziam. Veremos isso detalhadamente em outro vídeo. Fiquem alertas sobre o dado de 80 homens por centúria. Agora, vamos continuar. A primeira vantagem dos manípulos em relação à falange era a manobrabilidade. Os manípulos avançavam em formação semelhante a um tabuleiro de xadrez, como vemos na tela. Isso, usando o exemplo anterior das montanhas, permitia à frente encolher-se como uma mola para desviar do obstáculo, e ao passá-lo, voltar a se estender e seguir como se nada tivesse acontecido. A segunda vantagem era que, como não era necessário formar uma frente sólida, os manípulos tinham mais independência dentro do exército, então podiam enfrentar inimigos que atacassem de qualquer ponto. Em linha com essa vantagem, se uma unidade estivesse combatendo de frente e fosse atacada por um flanco, poderia imediatamente girar e continuar lutando em um intervalo de tempo consideravelmente curto, pois agora carregavam escudo e espada, não uma longa lança. Cada uma das 3 linhas de manípulos da legião romana era formada por um tipo diferente de soldado. Certamente os veremos mais a fundo em um vídeo posterior, mas agora daremos uma olhada em cada um. A primeira linha era formada pelos astati. Esses soldados eram os mais jovens e inexperientes da legião. Bem, na verdade eram os bélites, mas como eles são escaramuzadores, vamos deixá-los para depois. Os astati eram os primeiros a combater. Suas armas eram o escudo, a espada e as lanças, que em algum momento seriam substituídas por pila. Isso é uma grande mudança, outra a mais em relação à falange, pois agora os soldados carregavam armas de arremesso, além das armas de combate corpo a corpo. A segunda linha era formada pelos príncipes. Eles carregavam as mesmas armas que os astati, mas eram mais velhos e mais experientes do que os primeiros.
Quando a ordem era dada, os astatis recuavam atrás dos príncipes, e isso fazia com que os romanos sempre tivessem uma frente fresca, enquanto o inimigo se encontrava cansado. A última linha era formada pelos triários. Esses soldados eram os mais velhos e experientes de toda a legião. Eram tropas de elite e, ao contrário dos astatis e dos príncipes, estes mantinham a lança, uma lembrança da falange. Não era normal que entrassem em combate, e se o faziam, era porque a situação era muito desesperadora. De fato, havia um ditado romano que era: a luta chegou aos triários. Se você ouvisse isso, a situação estaria péssima. Fora dos manípulos estavam os vélites. Esses soldados eram escaramuçadores que iam à frente dos astati, e sua única função era lançar dardos sobre o inimigo e recuar, pois não estavam equipados para combater corpo a corpo com garantias de vencer. Este sistema de combate durou muitos anos, até a chegada de Caio Mário, veterano romano que havia lutado em Celtibéria e que foi eleito cônsul 7 vezes, algo inédito na história romana. Os manípulos foram substituídos por coortes. O principal motivo é que agora era preciso combater em grande escala e um mero manípulo não iria mudar o resultado de uma batalha, então foram criadas as coortes, formadas por 3 manípulos cada uma. Cerca de 480 legionários no total. Nas novas legiões, as especializações foram eliminadas, ou seja, já não havia mais astati, príncipes nem triários. Agora todos os soldados seriam iguais, com o mesmo armamento padronizado. Os vélites foram eliminados e substituídos por tropas auxiliares, que eram soldados sem cidadania romana, separados por culturas. Além disso, em relação aos suprimentos, cada legionário carregava seu próprio equipamento, ou seja, eles carregavam suas armas, sua tenda de campanha e até estacas para montar o acampamento. Podiam carregar até 40 quilos nas costas, por isso eram conhecidos como as mulas de Mário. Os legionários agora eram capazes de fazer qualquer coisa. Podiam cavar, forragear, construir, cozinhavam sua própria comida e não precisavam de animais de carga, o que é desejável quando se está em território inimigo. Agora, se houvesse baixas, as unidades podiam se unir para preencher lacunas. Ou seja, se houvesse 2 coortes com metade dos soldados, elas se uniam para formar uma única coorte com todos os efetivos. O número de efetivos de um exército poderiam ser adicionadas coortes e elas eram integradas ipso facto. Vamos fazer uma revisão dos 3 tipos de formação de batalha que os romanos tinham. A falange, letal de frente, mas inútil se fosse atacada pelos flancos ou pela retaguardia. Em terreno montanhoso, eram péssimas para avançar em uma frente sólida. Os manípulos, com excelente mobilidade, podiam enfrentar um inimigo que os atacasse de qualquer lado e incorporavam armas de arremesso. O problema é que precisavam de mulas de carga e trens de suprimentos. Eram unidades pequenas para um império e não podiam juntar 2 manípulos de forma simples, pois havia 3 tipos diferentes de unidades. As coortes, excelente mobilidade, unidades autónomas, não precisavam nem de engenheiros nem de trens de suprimentos, e eram unidades grandes adequadas para impérios extensos. Além disso, os legionários eram intercambiáveis entre as coortes e todo o material era padronizado. Não é que um método organizativo fosse melhor que o outro. Cada um serviu ao seu propósito ao longo da história de Roma. Os romanos eram um povo que não estava apegado às suas tradições nem aos seus métodos. Que o deles eles copiavam e otimizavam. Até aqui que o deles eles copiavam e otimizavam. Até aqui este vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre as legiões romanas, inscreva-se, dê um like e deixe nos comentários aquilo sobre o que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo de Roma.